sonho de levar a capital do país para o interior é muito antigo. Após 70 anos, melhor, quase 70 anos depois, a ideia de construir Brasília saiu do papel. Em pleno cerrado goiano, uma imensidão de terras que quase não tinha habitantes, havia poucos habitantes nessa região, o presidente Juscelino Kubitschek decidiu erguer nesse local Brasília. Juscelino ele era visionário, ele tinha uma visão futurista, ele já via Brasília como seria hoje. Lúcio Costa, que é urbanista, desenhou o plano piloto e o arquiteto Oscar Niemeyer projetou os prédios mais importantes do Distrito Federal. Nenhum lugar do mundo possui tantas edificações, tantas construções modernas como Brasília. O incrível foi o tempo recorde que foi levantado Brasília. Brasília foi construído super rápido. Brasília, a capital do país, é considerada a mais moderna do mundo, começando pela sua configuração, que é em formato de um avião. O centro do plano piloto, que é o corpo da aeronave, o corpo do avião, é o eixo monumental. O eixo monumental é uma longa avenida. Essa imensa avenida, que é o eixo monumental, tem um início na rodoferroviária e o outro extremo fica na Praça dos Três Poderes, onde reúne as sedes do Executivo, Judiciário e o Legislativo. Cada lado do eixo monumental tem 6 faixas por onde transitam carros todos os dias. De um lado ao outro são 250 metros. De acordo com o livro dos recordes, essa é a via pública mais larga do planeta. A extensão do eixo é imensa. Ele tem ao todo 16 quilômetros. Agora vamos conhecer de perto os edifícios construídos em Brasília. Vamos iniciar a nossa viagem por um dos prédios mais conhecidos, que é o Congresso Nacional. Formado por 2 torres gêmeas e 2 cúpulas. A cúpula da esquerda fica virada para baixo, que está exatamente onde funciona o Senado. Já a cúpula da direita, ela está sob a Câmara dos Deputados e está virada para cima. Frente ao Congresso Nacional surge a Esplanada dos Ministérios. Nesse gramado é onde acontecem várias manifestações. Os prédios que ficam ao lado desses gramados são os ministérios, eles são exatamente iguais. 2 alas de prédios enfileirados e um gramado imenso no meio. As únicas exceções que ficam próximo a esse gramado é o Palácio do Itamaraty, destinado à pasta das Relações Exteriores. O que isso quer dizer? Tudo que tiver que ser resolvido com outros países parte aí do Palácio do Itamaraty. O outro é o Palácio da Justiça, que tem umas cascatas artificiais. Fica também na área da esplanada
Mais um cartão postal de Brasília, a deslumbrante Catedral Metropolitana de Brasília, mais conhecida apenas como a Catedral de Brasília. O teto da catedral é todo de vitral, o que facilita a luminosidade. No seu interior tem anjos pendurados, o que a deixa ainda mais deslumbrante. Logo após a catedral, nós encontramos essa praça onde tem uma imensa redoma em forma de iglu. É o Museu Nacional de Brasília. Essa obra foi uma das últimas deixada por Niemeyer. Sua inauguração aconteceu em 15 de dezembro de 2006, no dia em que o arquiteto completou 99 anos. No outro lado, nós encontramos um mastro de 100 metros de altura e no alto dele a bandeira do Brasil. A bandeira tem 286 metros. Ao lado do mastro está o Panteão da Pátria. Esse monumento foi concluído em 1986, logo em seguida à morte do presidente Tancredo. O Panteão, ele homenageia heróis nacionais, como Zumbi dos Palmares, Tiradentes, José Bonifácio, Santos Dumont e o próprio Tancredo Neves. À esquerda do Panteão vemos a sede do Supremo Tribunal Federal. Em frente ao Supremo Tribunal Federal, no outro lado, temos o Palácio do Planalto, onde despacha o presidente da República. Assim que passamos pelos ministérios, encontramos a rodoferroviária, onde se concentram os ônibus que saem para todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Na imagem panorâmica do eixo se destaca a Torre de TV de Brasília. Fica a 75 metros de altura, onde se tem uma vista de Brasília. Nossa viagem continua pelo eixo monumental. Agora nós chegamos a um complexo que tem 3 prédios. O maior deles é o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, projetada pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes. As outras 2 unidades do conjunto são o Planetário de Brasília e o Clube do Choro, que começou com a simples roda formada por funcionários públicos apaixonados por música. Outro destino é o Memorial JK. O monumento foi construído para homenagear, claro, o presidente Juscelino Kubitschek, que foi o fundador da cidade. O memorial ele foi construído em um dos pontos mais altos do eixo monumental.
A estátua de JK foi colocada em um pedestal de 28 metros de altura. Nesse local está depositado os restos mortais do presidente Juscelino. Bem ao lado do Memorial JK fica a Praça do Cruzeiro, o lugar que foi escolhido para rezar a primeira missa, celebrada na cidade, que aconteceu em 3 de maio de 1957. Bem em frente ao Memorial JK, encontramos outro memorial, o Memorial dos Povos Indígenas. Prédio de 1987, nele existe um museu que mostra a cultura indígena. Logo após a Praça do Cruzeiro, avistamos a Capela Militar Rainha da Paz. O teto dessa igreja é uma relíquia histórica. Ele foi usado originalmente para a cobertura do altar onde João Paulo II celebrou a missa. Foi em 1980. João Paulo II era o Papa na época. Agora vamos conhecer a Asa Sul. A Asa Sul do Plano Piloto é uma região essencialmente residencial. Esse é um dos bairros mais cobiçados do país, perdendo apenas para Leblon ou Ipanema, no Rio de Janeiro, e o Jardim Europa, em São Paulo. A área é dividida em quadriláteros. Esses quadriláteros são chamados de superquadras. A Asa Sul é o lugar de ocupação mais antiga de Brasília. Em seguida à Asa Sul está o Lago Sul, outro bairro nobre da capital federal. Nele só há casas de no máximo 3 andares. O Lago Sul tem esse nome por ficar ao lado do Lago Paranoá. Por incrível que pareça, o lago é artificial, resultado do represamento de um rio com o mesmo nome. O lago foi criado para combater a secura de Brasília. É a barragem que retém as águas do rio Paranoá, que possibilita a formação do lago. A barragem está associada a essa usina hidrelétrica. Ela foi a primeira grande fornecedora de energia para a cidade. Ela produz apenas 2% da energia consumida pelo Distrito Federal, mas continua muito importante no controle do nível das águas. A orla do lago foi escolhida por diversas instituições religiosas para as suas instalações. Um deles, Seminário Missionário Arquidiocesano, um importante centro formador em teologia. Além desse, às margens do Lago Paranoá ficam o Mosteiro de São Bento
e o Carmelo de Nossa Senhora do Carmo. As imediações do Lago Paranoá abrigam ainda a residência oficial do Presidente da República, o Palácio da Alvorada. Logo depois tem a residência oficial do vice-presidente, que é o Palácio do Jaburu, que fica ao lado da Lagoa do Jaburu. Observem no mapa onde fica o Palácio da Alvorada, o Palácio do Jaburu e a Ponte JK. As pontes atravessam o Lago Paranoá, mas a que mais impressiona é a Ponte Juscelino Kubitschek, mais conhecida como Ponte JK, com arcos elegantes que ficam acima da pista e voltam a tocar as águas do Lago Paranoá. Não poderíamos deixar de mostrar esse conjunto de edifícios que reúnem 3 importantes unidades do Judiciário: o Tribunal Superior Eleitoral, responsável por organizar as eleições, o Tribunal Superior do Trabalho, onde julgam as questões trabalhistas, e o Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos para o outro braço do plano piloto, a Asa Norte. Como a Asa Sul, é uma área tipicamente residencial. Dividida exatamente como na Asa Sul, existem as superquadras com tamanhos e os prédios possuem alturas estabelecidas por Lúcio Costa. O conjunto todo recebe o nome de um mito do automobilismo, Ayrton Senna da Silva. O autódromo recebe o nome de Nelson Piquet. Nelson Piquet começou a sua carreira no automobilismo nesse autódromo. O grande destaque é o estádio Mané Garrincha, que foi construído para a Copa de 2014. Bem, é na Asa Norte, logo no início, que temos o Teatro Nacional. Na área vizinha ao Ministério da Defesa está também o Teatro Pedro Calmon. Em frente fica a Praça Duque de Caxias, onde tem uma concha acústica
E aí, amor? Tudo bem? Ó, vou bater palma. Viu o efeito que dá a concha acústica? Não é só concreto e asfalto. Ela está cercada por muitas áreas verdes. Uma delas é o Parque Nacional de Brasília, criado em 1961. Outra atração verde de Brasília é o Parque da Cidade Sara Kubitschek. É um dos maiores parques urbanos do mundo, sendo maior do que o Central Park de Nova York. Brasília é uma das cidades mais belas do mundo.